Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, dizer-vos que isto é uma alta responsabilidade. Falar logo a seguir a um dos melhores oradores portugueses. E mais do que isso, a responsabilidade ainda é maior quando estou a falar logo a seguir ao próximo Presidente da República Portuguesa. Portanto, é uma tarefa muito complexa. Permitam-me, antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Secção de Cartaz e a toda a equipa que decidiu desenvolver esta iniciativa. Naturalmente ao meu amigo Jorge Gaspar, que foi um dos entusiastas para a realização deste evento. Também os meus cumprimentos aos seus autarcas aqui presentes, que estiveram nesta sessão e estão ainda nesta sessão. O meu amigo Ricardo, portanto, a minha amiga Isaura, portanto, o Dr. Pedro já saiu. E também enaltecer todos os autarcas e todas as entidades aqui presentes, os órgãos do partido, tanto distritais, os seus deputados, todos aqueles que efetivamente fazem mover tanto a nossa sociedade e aqui também os meios locais, portanto, que corresponde à atividade política aqui do Cartaz. Dar-vos nota do seguinte: eu vou fazer aqui uma apresentação do programa operacional, vou fazê-la sem rede, portanto sem apresentação PowerPoint. Vou tentar fazê-lo de uma forma muito esquematizada. Vou falar essencialmente daquilo que é o Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, que agora esta tem a denominação. E vou falar essencialmente dividindo em três partes, portanto, a minha intervenção. Primeiro, dar-vos nota daquilo que foi o arranque do Programa Operacional Regional, portanto, qual foi o ponto de situação, e também dar-vos nota depois de como é que foi construído o Programa Operacional Regional e qual é o ponto de situação do Programa Operacional Regional. O que é, efetivamente, o Programa Operacional Regional, o que é que ele está, neste momento, a desenvolver. Há uma questão central no que toca ao Programa Operacional Regional, é que, para quem sabe, no passado ele tinha a denominação de INAlentejo, agora tem a denominação de Alentejo 2020. Como sabem, os 11 municípios da Lesíria, do Tejo, fazem parte desta grande região que é o Alentejo. Eu costumo denominar de Riba-Alentejo, acho que é uma forma simpática e integradora de todos aqueles que fazem parte desta NUT3, nesta NUT2 Alentejo. Acho que esta será, se calhar, uma forma de enquadrar melhor aquilo que são 5 NUTs 13, efetivamente, onde as 4 tradicionais do Alentejo têm acrescida, portanto, a NUT3 da Lesíria e Valtejo. Dou-vos nota que na construção do Programa Operacional Regional, portanto, nós entramos numa fase, essencialmente em 2012, onde estávamos em grande execução daquilo que era o INAlentejo. Como sabem, quando começámos, portanto, esta equipa diretiva começou, ou teve a responsabilidade de gerir o Programa Operacional Regional, esta e outras do país, portanto não foi um caso único, encontravam os programas operacionais com taxas de execução muito baixas. Ou seja, o nosso país, nessa altura, tinha uma situação de execução dos fundos, eu dizia mesmo, ou poderia dizer mesmo, que era muito grave, tendo em conta o contexto económico que todos estávamos a atravessar. Ou seja, um país em profunda crise, portanto é uma crise que estava a perdurar já há algum tempo e que efetivamente recorre, portanto, a uma necessidade de um ajustamento através de financiamento externo e, ao mesmo tempo, o país não tem a capacidade de aplicar os fundos comunitários. E a inversão é que, efetivamente, este Governo tem uma responsabilidade forte sobre essa matéria. A inversão é que passámos de um dos países com grande dificuldade de aplicação dos fundos comunitários para o país com maior execução de fundos comunitários. Repito, para o país com maior execução de fundos comunitários neste momento. Pontualmente, passamos para o segundo lugar, voltamos ao primeiro, portanto andamos numa disputa saudável e eu penso que devemos estar efetivamente nesta linha dianteira, ou seja, efetivamente concluir de forma inédita, diria mais, logo a seguir ao ano de encerramento do programa operacional, portanto foi 2013, como sabem, há uma possibilidade dos projetos serem desenvolvidos por uma regra comunitária de mais 2 anos, que é a regra N mais 2, que permite que o programa, neste caso até final de 2015, possa ser concretizado. E vai ser mesmo concretizado. Os programas operacionais, todos, os nacionais e os regionais, vão ser efetivamente concretizados em N mais 2. Portanto, este é um aspecto inédito quando comparamos com o passado. Portanto, está previsto que em julho deste ano, em finais de julho deste ano, a taxa passe ou ultrapasse efetivamente os 90%. É essa a previsão de execução dos fundos comunitários. Portanto, é inédito e é importante. Outra nota fundamental nesta preparação, neste arranque, nesta fase
de preparação dos programas, era fundamental, até tendo em conta o contexto económico em que vivemos, era fundamental que esta travessia, que normalmente costuma ser uma travessia longa, lenta e dolorosa entre programas operacionais, no fundo, entre aplicação, que no passado se chamavam quadros comunitários de apoio, mais recentemente CREN e agora o Acordo de Parceria, que veio a ter a denominação de Portugal 2020, ela fosse efetivamente uma passagem rápida, ou seja, que os promotores não sofressem como no passado, como a espera, aquela longa espera para poder apresentar os seus projetos. E, efetivamente, para aqueles que já estão a acompanhar ou que acompanham mais de perto estas matérias, hoje, por exemplo, as empresas estão em condições, no dia de hoje, de apresentar as suas candidaturas. Portanto, nós não estamos a anunciar o Programa Operacional Regional, nós não estamos a anunciar os programas temáticos, nós estamos, efetivamente, a arrancar, ou seja, estamos a disponibilizar aos agentes para poder apresentar as suas candidaturas. No dia de hoje, portanto, até dia 19, por exemplo, está aberto a primeira abertura de aviso de concurso, o Sistema de Incentivos à Inovação, que é um dos principais instrumentos utilizados pelas empresas no âmbito dos sistemas de incentivos. Portanto, não é um anúncio, é uma concretização, é uma realidade. Mas dá-vos nota de como é que foi este arranque. Portanto, o arranque era em contexto de uma necessidade de execução rápida do anterior programa, a economia necessitava efetivamente de disponibilização de fundos de atividade económica que, de certa forma, amortecessem o problema da crise económica. Portanto, os fundos têm esta vantagem positiva, digo eu, até porque a banca, como sabem, ainda atravessa momentos de turbulência e dificultava também a vida aos agentes. Portanto, recorrer à banca tem sido, ao longo dos últimos anos, um processo difícil. Daí a maior responsabilidade e a maior importância na aplicação dos fundos comunitários. Portanto, havia este ponto de partida e, ao mesmo tempo, havia a necessidade de arrancar de uma forma rápida, como vos referi, daquilo que era a programação dos fundos comunitários. No caso em concreto da região Alentejo, portanto, o primeiro arranque dos fundos comunitários fez-se daqueles processos normais de consulta pública, de fazer um conjunto de ações em todo o território, repito, em todo o território, com todos os agentes do território, que pudessem participar na construção do Programa Operacional Regional e, na prática, até ao dia 13 de setembro de 2013, tivemos a oportunidade de, em conjunto, elaborar um documento fundamental, um documento estratégico para a região, que teve a denominação do PAR, o Plano de Ação Regional. Portanto, o Plano de Ação Regional estão inscritas as linhas estratégicas para a programação da região até 2020-2022. Aquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa há pouco dizia, aquilo que é esta preparação de médio prazo, teve que estar inscrita, no caso da região Alentejo, onde estão os 58 municípios, era fundamental que, efetivamente, esta preparação, esta linha estratégica, fosse vista em conjunto e trabalhada em conjunto e fosse de todos. Portanto, no dia 13 de setembro de 2013, foi aprovado por unanimidade no Conselho da Região este documento estratégico. No Conselho da Região, para aqueles que não conhecem, é o órgão máximo da região. Estão lá todos os municípios da região, estão lá representados todos os organismos desconcentrados do Estado, estão lá representadas outras organizações associativas, como as associações empresariais, associações profissionais, associações de agricultores e outro tipo de associações, associações de desenvolvimento local, agências de desenvolvimento regional, estão todos os sindicatos representados, portanto, nesse órgão, e pela primeira vez, e entre outras entidades, pela primeira vez tivemos um documento estratégico da região aprovado por unanimidade. Portanto, significa que a região discutiu muito, valeu a pena, efetivamente, colocar no terreno este importante documento, não um documento de papel, é um documento estratégico para a região, em que vai assentar, efetivamente, aquilo que é, ou que já está inscrito, aquilo que é a programação de fundos comunitários. Portanto, esta vantagem que a região teve de ter um programa, um PAR, um Plano de Ação Regional, aprovado por unanimidade, foi uma vantagem muito importante nas negociações que tivemos com a Comissão Europeia. Foi muito importante. Foi possível bater o pé em algumas matérias que pareciam muito difíceis, graças à região, em conjunto, ter dito: este é o nosso documento. Bem, de seguida, trabalhámos um documento muito importante, sobretudo para as empresas, porque já foi referido aqui muito bem que as empresas vão ter um papel muito importante, um peso muito importante nesta nova programação. Foi preparado para a agenda da competitividade, no domínio temático da competitividade e internacionalização, um documento que era uma condição, uma exigência da Comissão Europeia, que era a Estratégia Regional de Especialização Inteligente.
esta Estratégia Regional de Especialização Inteligente não é mais nem menos um documento em que a região tem que dizer para a economia quais são as suas áreas de foco. E, mais uma vez, foi necessária a discussão com todos os agentes do território para definir quais são as áreas a escolher, as áreas de foco a apostar na agenda da competitividade e internacionalização. A região escolheu, essencialmente, 5 áreas com base numa visão estratégica para todo o território, que já vinha do tal Plano de Ação Regional. A região entendia que a sua grande vantagem comparativa com outras regiões do mundo, ou sobretudo da Europa, as suas vantagens comparativas são essencialmente derivadas pela sua riqueza ambiental e patrimonial. Portanto, toda a estratégia das componentes nos domínios da competitividade tinham que estar centrados nesta visão, nesta lógica, nesta integração. Daí foram escolhidos 5 domínios que têm que contribuir efetivamente para esta vantagem comparativa. Primeiro, o setor alimentar e florestas. Naturalmente, quando falamos de setor alimentar, estamos a falar de agricultura e agroindústria. E vejam ou não se revêem, enquanto município, se revêem ou não nestes domínios temáticos que foram escolhidos. O segundo domínio temático que foi escolhido, e foi escolhido pela região, foi o domínio das energias, sobretudo das energias renováveis e da mobilidade inteligente. O terceiro grande domínio foi essencialmente do setor mineral, metálico e não metálico. O quarto grande domínio que a região escolheu foi os serviços especializados para a economia social. E o quinto grande domínio foi o turismo e serviços no âmbito partilhados para o turismo, para o ambiente e para o património. Portanto, estas foram as grandes áreas escolhidas em termos de domínios temáticos para a agenda da competitividade. Bem, entramos assim naquilo que é o Programa Operacional Regional. Portanto, estes eram os documentos preparatórios para chegarmos ao Programa Operacional Regional. O documento obrigatório é a preparação do PAR, como eu referi, aprovado por unanimidade. O segundo documento, um documento mais técnico, digamos assim, em que definimos a nossa Estratégia Regional de Especialização Inteligente, as áreas de foco que definem aquilo que são as grandes prioridades para o nosso território. Dando nota que estas prioridades são decisivas na programação, porque aí são decisivas para as empresas. Primeiro, a agenda da competitividade vai ter essencialmente, não só, mas vai ter essencialmente 2 eixos. Um primeiro eixo onde estão centrados todos os sistemas de incentivos às empresas, que é o que está aberto neste momento. São os instrumentos de apoio ao investimento, ao empreendedorismo, à internacionalização e à investigação e ao desenvolvimento tecnológico. São os tais instrumentos que estão abertos neste momento. E então, neste enquadramento, há uma prioridade para projetos enquadrados na Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Ou seja, na avaliação que os projetos têm, os projetos empresariais têm, no âmbito deste eixo, têm prioridade os projetos que estiverem naquelas 5 áreas de foco que eu vos referi. No eixo 3, que é o eixo da investigação e desenvolvimento tecnológico, portanto, ainda na agenda da competitividade e internacionalização, portanto, nesse eixo é onde temos a ligação entre o mundo empresarial e o mundo académico, e o mundo académico e o mundo empresarial. Ou seja, onde fazemos investigação aplicada pelos politécnicos, como foi aqui referido, pelas universidades e outras entidades do sistema científico e tecnológico. Portanto, todo o trabalho que fazem em desenvolvimento, sobretudo do tecido económico e do tecido empresarial, todo o trabalho de investigação aplicada, mas também aquele trabalho, aquela investigação a que as empresas recorrem ao mundo académico. Portanto, temos instrumentos de apoio no âmbito do eixo 3, mas só podem apresentar projetos que estiverem enquadrados na tal Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Portanto, o Programa Operacional Regional tem este enquadramento básico, mas dá-vos nota do seguinte. O Programa Operacional Regional, portanto, o Alentejo 2020, para além da agenda da competitividade e internacionalização, tem mais 3 agendas ou domínios temáticos, se quiserem chamar. Tem um domínio temático do capital humano, onde estão centradas algumas componentes de formação profissional, onde estão os investimentos para a educação e equipamentos para a formação profissional, mas também estão lá alguns instrumentos, alguns essencialmente imateriais, no combate ao abandono escolar. Portanto, esta agenda, a agenda do capital humano, tem também um papel relevante no Programa Operacional Regional. A terceira agenda do Programa Operacional Regional, ou o terceiro domínio temático, é o domínio temático da sustentabilidade e eficiência do uso de recursos. O que é que isto quer dizer?
era aquilo que no passado se chamava a agenda temática da valorização do território. Estamos a falar essencialmente não de uma lógica de competitividade, não de instrumentos para a competitividade, mas de instrumentos para a valorização do território, do património, do ambiente, da política de cidades, portanto, do urbanismo, dos equipamentos sociais, etc, etc. Mas também os equipamentos de saúde e outros equipamentos fundamentais para a convergência do território. Por último, destas 4 grandes agendas, existe a agenda da inclusão social e emprego. Ora, como o nome refere, é a agenda onde estão os instrumentos do combate ao desemprego, portanto, ao estímulo ao emprego, das políticas ativas de emprego, mas também os instrumentos de combate à exclusão, portanto, ou grupos mais excluídos ou mais fragilizados. Portanto, o programa operacional tem, efetivamente, estas grandes linhas. Dou-vos nota que o programa operacional regional tem na sua dotação 1.083 milhões de euros para este período até 2020, 1.083 milhões de euros, tem um acréscimo de 27% quando comparamos com o programa operacional anterior. E esta é uma nota muito importante porque, quando se referia a alguns tempos atrás, ouvimos algumas vozes que diziam que os programas operacionais iriam desaparecer, ou que então ficavam totalmente marginalizados nos seus instrumentos de apoio. Como veem, portanto, foi precisamente o contrário. Portanto, com este Governo, o Programa Operacional Regional está mais regional, já vou explicar porquê, mas o Programa Operacional Regional tem mais montantes para alocar às instituições, às entidades que estão no terreno a executar os seus projetos. Portanto, há uma vantagem muito significativa quando comparamos com o anterior. Portanto, tem um acréscimo de 27%. O Programa Operacional Regional, portanto, para além de ter os instrumentos ao investimento, que tem a denominação de FEDER, tem também instrumentos, portanto, junto a instrumentos de Fundo Social Europeu. Portanto, esta também é uma novidade quando comparamos com o programa anterior. É certo, como alguém referiu, que a agenda da competitividade e internacionalização tem um peso muito forte no Programa Operacional Regional. Ou seja, aquilo que é componente para as empresas tem um peso de, no caso do Programa Operacional Regional, tem um peso de 35% do programa. 35%. Portanto, o peso das empresas, das 4 agendas, esta agenda tem 35%. Sendo que, e dou nota disto, acho que é importante, as empresas e as empresas de menor dimensão podem também recorrer a instrumentos muito específicos para o emprego, também específicos para o investimento, que não obedecem a esta lógica da competitividade, que não obedecem a esta lógica da internacionalização, podem ir a outras agendas beneficiar de instrumentos de apoio. Portanto, aquilo que são os apoios para as empresas, os apoios para o empreendedorismo, os estímulos, nomeadamente à criação de ninhos de empresas e de outros equipamentos que ajudem ou que incentivem o empreendedorismo, também podem ser enquadrados noutras agendas. Portanto, há esta vantagem muito significativa que o Programa Operacional tem mais fundos quando comparado com o anterior. Neste caso, o Alentejo 2020 tem mais 27% de fundos quando é comparado com o Inalentejo. Outra nota muito importante sobre a regionalização, se me permitir o termo, dos fundos comunitários é que há uma diferença significativa em relação às anteriores programações. É que os programas operacionais, aqueles que têm a denominação anterior de programas operacionais nacionais, como nós tínhamos o PO-PH, o PO-VTE ou o COMPET, neste momento têm uma denominação diferente. São programas operacionais temáticos. E são temáticos por uma razão muito simples, é que eles são também regionalizáveis. Ou seja, dos tais 26 mil milhões de euros de fundos que ouviram falar na apresentação do seu Presidente da Comissão Política de Secção, de Cartaxo, desses 26 mil milhões de euros, 93% dos fundos são regionalizáveis. Ou seja, são aplicados nas regiões de convergência. E essa é uma grande diferença quando comparamos, portanto, com os fundos anteriores. Ou seja, saibamos nós, na nossa região ribalentejana, ter a capacidade de aproveitar efetivamente também os fundos que estão disponíveis no programa operacionais temáticos. Significa que a nossa concorrência não é com Lisboa, não é com Algarve, não é com Madeira, a nossa concorrência é efetivamente com Centro e Norte. Ou seja, temos instrumentos, como sabem, no regional é só para a região, nos temáticos são aplicados nestas 3 regiões. Portanto, as nossas dinâmicas, e esta iniciativa é muito importante até por isso, que é alertar para os promotores, alertar os empresários, alertar as instituições desta possibilidade de recorrer a outros instrumentos que existem no nosso território, que são muito mais vantajosos quando comparamos com o anterior. Deixar uma última mensagem que me parece também importante sobre esta matéria.
Portanto, nesta nova programação há uma diferença também muito significativa em relação ao anterior. Nós estamos todos comprometidos em trabalhar por objetivos a atingir até 2020, 2022. E isso também é uma grande diferença quando comparamos com o passado. A região ter a capacidade, quando for avaliada, quando fizer a tal monitorização em 2018, a região, quando tiver essa avaliação, tem que cumprir um conjunto de objetivos a que se comprometeu, nomeadamente de emprego, nomeadamente de inserção, nomeadamente de economia, nomeadamente de exportação e muitos outros que são fundamentais para o nosso território. A região tem mesmo que os cumprir. Não os cumprir significa que a região pode perder dinheiro ou então não beneficiar de uma coisa importante que é 6% de fundos em prémio para a região. Ou seja, ultrapassar fundos significa prémio para a região, significa mais capacidade de financiamento e de investimento na região. Também dá-vos a nota que, por exemplo, estamos todos comprometidos, a própria autoridade de gestão, os gestores dos programas operacionais, assinam um contrato com o Governo em que, se não cumprirem também os objetivos, são exonerados. Os organismos intermédios, aqueles que analisam as candidaturas, não cumprirem uma coisa tão importante como são os prazos, não cumprirem as suas obrigações dentro da programação, pura e simplesmente são substituídos. Mas também os promotores, não cumprirem as suas obrigações, são penalizados. São penalizados ou perdem fundos, porque não cumprem prazos, são penalizados e perdem contratos, podem perder contratos, se não cumprirem os prazos, a não ser que sejam por razões alheias à responsabilidade da sua execução, das entidades, mas podem, efetivamente, perder aquilo que são vantagens muito importantes na programação. Dou-vos nota do exemplo muito concreto. Neste momento está aberto um instrumento muito importante para as empresas, como referi há pouco, o Sistema de Incentivos à Inovação. Vamos imaginar um investimento numa área industrial. Uma empresa tem uma taxa de cofinanciamento de empréstimo até 75% do investimento global que for elegível. 75% é empréstimo. Este empréstimo pode ser convertido, tomem nota, podem ser convertido em 50% do valor total do empréstimo, dos tais 75%, pode ser convertido em prémio, portanto em subsídio não reembolsável, aquilo que tradicionalmente se chama de fundo perdido, se efetivamente ultrapassar os objetivos que se comprometeu na candidatura. Esta é uma diferença significativa. Portanto, o cumprir objetivos, ultrapassar metas, é de responsabilidade de todos. E esta é uma diferença que nos obriga a andar rápido, a andar bem, a executar de uma forma eficiente. Nota final, porque temos entre nós e vocês, temos aqui responsáveis políticos, nomeadamente autarcas, dizer-vos o seguinte: quando se refere que as autarquias não vão ter a mesma vantagem na programação que tiveram no passado, eu não acredito que seja tão bem assim. É verdade que a agenda da competitividade tem um peso muito forte no programa operacional, mas o programa operacional saiu altamente reforçado, como demonstrei. As autarquias têm a possibilidade, e no caso, aqui através da comunidade intermunicipal, contratualizar com a autoridade de gestão do programa operacional 127 milhões de euros, portanto, os 58 municípios, através das comunidades intermunicipais, têm a oportunidade de contratualizar 127 milhões de euros com a autoridade de gestão, para execução de projetos de património, para execução de projetos de escolas, para execução de projetos de eficiência energética, de intervenção social, etc, etc. Mas, para além desta contratualização, existe um eixo, que é o eixo 4 do programa operacional, que é exclusivamente para municípios, onde está centrada precisamente uma matéria que foi aqui referida, que são as componentes da regeneração urbana, aquilo que antigamente se chamava política de cidades. Portanto, no eixo 7 estão mais 127 milhões de euros para a mobilidade, política de cidades e habitação social. Os atores essenciais neste tipo de intervenção, tanto no eixo 4, são essencialmente municípios. E mais, no eixo 6, 7 e 8, portanto, ao nível da valorização do território, mas também através de políticas sociais, as autarquias podem apresentar candidaturas no âmbito destes instrumentos, muito à semelhança, acho que têm no eixo 4. Porque o eixo 4 está só essencialmente para os eixos regionais, portanto, os centros regionais estruturantes no âmbito do PROT, nos outros eixos estão os centros complementares, nomeadamente as vilas e comunidades urbanas mais, que não são cidades, efetivamente. Portanto, existem mais instrumentos se começarmos a somar os instrumentos de apoio. Nota também que é possível, no eixo da competitividade, no eixo 1, na agenda da competitividade,
as autarquias poderem apresentar projetos para as áreas de acolhimento empresarial e para incubadoras. Portanto, têm essa possibilidade, não estão diminuídas na nova programação, porque foi referido isso aqui, da necessidade eventual deste tipo de investimento. Existe esta possibilidade, os municípios podem, através da agenda da competitividade, tanto fora da contratualização, apresentar candidaturas para as áreas empresariais. Portanto, são notas muito importantes, que era importante referir aqui. Portanto, termino dizendo que estou disponível depois para algumas questões que queiram colocar, muito específicas, em relação aos assuntos que vos levem mais de perto, digamos assim, e dizer-vos mais uma vez que foi uma honra e foi com muita satisfação que eu vi aqui participar nesta vossa iniciativa e poder partilhar convosco aquilo que é o Programa Operacional Regional. Muito obrigado.